Graças a Deus, graças a meu bom Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que Deus conceda a todos que estão nesta conexão, nesta live, esta tarde. Peço a Deus que Deus venha falar a todos que me ouvirem esta tarde. Em nome de Jesus, eu trago a palavra de Deus ao vosso coração e peço a todos que fique sintonizado na presença de Deus, para que Deus possa falar com você esta tarde. Deus pôs no meu coração uma mensagem a respeito do Espírito Santo esta tarde. A Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, e que ele é o pronome singular, é o Espírito de Deus. Há somente um só Espírito, há somente uma só fé e um só batismo e um só Senhor. Senhor de todos. A Bíblia diz isso. Então, meus irmãos, meus ouvintes da palavra de Deus, aqui estou novamente a trazer algo da parte de Deus ao vosso coração. Quero que você preste muito bem atenção, o que Deus vai falar com vocês esta tarde. Deus, ele é longânimo e não quer que nenhuma alma pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 7, diz assim a palavra de Deus. Leamos a palavra de Deus. Diz-lhe: não vos pertence saber o tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus esta tarde, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus, que fez todas as coisas. Deus maravilhoso, Deus grande e poderoso. Vai ao encontro, Senhor, dessas pessoas, desses meus ouvintes, que estão ouvindo a Tua palavra esta tarde, Pai. Vai ao encontro dela, da necessidade dela, naquilo que elas precisam, naquilo que elas estão necessitadas esta tarde. Em nome de Jesus Cristo, entra na mente dela, entra no coração dela, entra no intelecto dela, Senhor. Em nome de Jesus, faz a obra, Senhor. Tu és o Deus de nossas vidas, Tu és o Senhor de nossas vidas, o autor de nossa vida. Em nome de Jesus, faz a obra, Senhor. Faz a obra completa em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, bom, meus amigos, meus ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele disse aos seus discípulos: eu não deixarei órfão, mas mandarei outro Consolador. Ele estava referindo do Espírito Santo, que ele mandaria o Espírito Santo, e eles seriam testemunha viva angular do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo se derramasse, ele seria o testemunha particular do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: estes sinais seguirão aqueles que crê em meu nome, expelharão demônio, falarão novas línguas, se pegarem serpente, não fará mal algum, colocarão a mão sobre os enfermos e o curarão. Estes são os sinais
daqueles que crê em Deus, daqueles que crê no Espírito Santo, daqueles que crê na virtude do Espírito Santo, estes sinais seguirão aqueles que crê. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus diz esta tarde, se você crê em mim, águas vivas fluirão dentro do seu ventre, aleluia, águas vivas fluirão, aleluia. A Bíblia diz, não bebeis vinho, porque traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Se você hoje é uma pessoa que quer receber o Espírito Santo, que quer ter uma nova vida, que quer ter uma novidade de vida, que quer ter uma vida mudada, transformada, uma vida que possa agradar a Deus, aleluia, busque a Deus, busque o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode mudar o homem, não é o homem que muda a si mesmo, não é o homem que se muda a si próprio, mas é o Espírito Santo, quando ele se derrama no homem, aleluia, louvado seja Deus, quando o homem recebe o Espírito Santo, algo muda na vida dele, algo, aleluia, algo é visto na vida dele, porque ele recebeu o Espírito Santo. Há uma mudança no homem quando o homem recebe o Espírito Santo. Quando o homem recebe o Espírito Santo, ele não é a mesma pessoa, ele não vai ser a mesma pessoa, ele não vai ser aquela pessoa que bebia, aquela pessoa que maltratava alguém, aquela pessoa que falava palavrão, aquela pessoa, aleluia, que dançava música mundana, que escutava música mundana, aleluia, ele não será mais a mesma pessoa, ele será outra pessoa, ele será uma pessoa transformada, aleluia, glória a Deus. Quando o Espírito Santo se derrama sobre o homem, ele se torna um novo homem, uma nova criatura. Diz Paulo, aleluia, as coisas que eu fazia, eu não faço mais. Aleluia, quando a gente recebe o Espírito Santo, aquelas coisas que nós fazia antes, quando nós estávamos no mundo, nós não fazemos mais, porque recebemos o Espírito Santo, que é o selo da promessa, a qual Deus diz que o selo da promessa, aleluia, ele é o selo da redenção. Glória a Deus. A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo, o quais, aleluia, o quais foste selado. Selado como? Foste batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa. É o selo da redenção. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, você já tem o selo da promessa, o selo da redenção, o selo que vai te levar ao rapto, o selo que vai te levar ao arrebatamento. Aleluia! Louvado seja Deus! É preciso o homem ser batizado com o Espírito Santo. É preciso o homem receber o Espírito Santo, receber esse selo de Deus. Aleluia! Receba o selo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém. Aleluia! Paulo pregou para o povo judeus, e eles receberam o Espírito Santo, e se tornaram testemunha viva de Deus, se tornaram testemunha angular de Deus, se tornaram testemunha particular de Deus. Aleluia! Isso foi em Jerusalém. O evangelho começou em Jerusalém. Aleluia! Como é bom a gente ouvir o evangelho de Deus. Quando nós ouvimos o evangelho de Deus, automaticamente nós vamos ser cheios de Deus. Aleluia! Esse evangélico genuíno,
Esse evangélico genuíno que muda a vida, que transforma a vida, que liberta a vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você tem testemunho de vida, meu irmão, para contar, porque você tem o Espírito Santo. Quando você se aproxima de alguém, quando você está próximo de alguma pessoa, essa pessoa, ela quer se aproximar de você, porque você tem um espírito excelente. Você tem o cheiro de Jesus. Você tem o perfume mais agradável. Você tem o perfume mais cheiroso. Você leva contigo o perfume que é a rosa de Saron. Para onde você vai, você leva o perfume agradável, o perfume cheiroso, o perfume que atrai outras pessoas. Aleluia! Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, a alegria, a paz, a mansidão, a domínio próprio. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Aleluia! Louvado seja Deus. Você que recebeu o Espírito Santo, comece a evangelizar. Comece a pregar o Evangelho. Porque Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade para pregar o Evangelho, para pregoar o Evangelho. O Evangelho do Reino. A Bíblia diz, quando este Evangelho do Reino for pregado a todas as gente, então virá o fim. O que tu está esperando, meu irmão, para que venha o fim? O que você está esperando para você pregar este Evangelho? Jesus não vem enquanto nós não pregar este Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno, o Evangelho eficaz, o Evangelho vivo. Glória a Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, pregava o Evangelho com entusiasmo, com trepidez e ousadia. Nós também pregaremos esse Evangelho com autoridade, com ousadia, com trepidez. Não foi só Paulo que foi comissionado a pregar o Evangelho. Nós também fazemos parte do reino de Deus. E quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, algo novo acontece. Algo novo acontece. E os discípulos pregaram o Evangelho. Mas como o Evangelho foi pregado? Jesus disse que este Evangelho seria pregado a Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Mas para que este Evangelho viesse a ser proclamado, a ser pregado, tinha que haver algo diferente. Tinha que haver uma dispensação. Sim, os discípulos foram dispersos. Os discípulos tiveram que ser dispersos de Jerusalém, porque eles estavam ali, somente ali, não estavam cumprindo ordem. Não estavam cumprindo ordem. E para cumprir uma ordem, tem que haver algo diferente. Algo diferente, sim, algo diferente. Para cumprir uma ordem. E eles não estavam cumprindo a ordem de Deus. Que Deus disse que era para pregar em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Eles estavam só em Jerusalém. Ele estava acomodado ali. Ele estava ali naquele lugar ali de vamos dizer, mordomia. Muitas vezes nós estamos assim,
em mordomia. Sim, nós estamos ali paralisados, vamos dizer assim, como uma estátua, sem se mover para nada, sem dar um arranco. Nós estamos como um carro que está com defeito, um carro que está ali, só pega no arranco. Não, meus irmãos, nós não somos como um carro velho, nós somos um carro novo. Nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus. E se nós somos feitos da feitura, da imagem e semelhança de Deus, nós vamos testemunhar deste Deus. Nós vamos proclamar o Evangelho, este Evangelho genuíno, a qual Paulo pregava, a qual Paulo ensinava, o qual seus discípulos de Jesus ensinavam. Eles saíram para pregar em todas as nações o Evangelho da paz, o Evangelho genuíno, as boas novas, novidades. As boas novas significa novidade. Então eles foram pregar novidade. Mas como que eles foram pregar essa novidade? Como que eles foram pregar este evangelho? Como que eles foram sair para evangelizar? Irmão, tem que ter um impulso de alguém. Sim, tem que ter um impulso de alguém. Tem que ter um beliscão. Sim. Tem que ter um puxão de orelha. Sim, tem que ter. Aleluia. Vamos empurrar alguém. Hoje estou aqui para te empurrar, talvez, para pregar o evangelho. Talvez tu não tenha nem pregado o evangelho nem para a tua família, nem para a tua casa. Talvez tu não tenha pregado nem para os teus amigos o evangelho, a qual Deus te deu para pregar este evangelho. Ele te comissionou para pregar este evangelho. Tu foi chamado para pregar o evangelho. Esse evangelho que nós anunciamos. Aleluia. Tu és escolhido de Deus. Tu foi escolhido de Deus. Aleluia. Então, Deus viu que realmente os discípulos estavam ali, estagnados. Então ele levanta um homem. Ele levanta Saulo de Tarso, um homem que se tornou perseguidor das igrejas de Deus. Veja, olha como este mundo está chegando ao fim, como este mundo está chegando no mais percurso da humanidade, do fim da humanidade. Este mundo está chegando. Veja, Deus, antes dele vir e trazer o juízo sobre esta terra, ele enviou um mensageiro, ele enviou um profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele enviou um profeta. Veja, Deus trabalha com profeta. Sim, Deus trabalha com profeta. Deus enviou Paulo. Paulo era um profeta do gentio. Paulo era um profeta do gentio. Pedro era um profeta dos judeus. Mas Paulo era um profeta do gentio. Aleluia. E Deus não mandou pregar só para os judeus, não. Mandou que pregasse para os gentios também. Sim. E Deus envia essa perseguição. Levanta Saulo de Tarso e persegue a igreja de Deus. Ele começa a perseguir a igreja de Deus. E começa a prender os presos ali na sarjeta ali. Ele começa a machucar com palavra agressiva. Ele começa a blasfemar contra a igreja de Deus, contra os filhos de Deus que estavam ali presos. Ele começa a blasfemar. Veja, Deus
levantou Saulo de Tarso para perseguir a igreja de Deus, porque a igreja de Deus estava acomodada. Oh, meu irmão, levante a cabeça. Levante tua cabeça para o horizonte e vê como o horizonte é bonito. Vê como o sol é bonito. Vê como o sol da justiça é bonito. Aleluia. Veja isso, veja só como Deus faz. Ele é justiça, mas ele de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira a qual o escritor não soube concluir, não soube se expressar. Que amor é esse? Que amor é esse? É um amor incondicional. Glória a Deus. Deus vai nos amar, irmão. Vai nos amar salvando com o evangelho. Vai nos amar amando, nos salvando com o evangelho, a qual ele pregou e a qual ele morreu por este evangelho. Deus morreu por este evangelho. E agora ele levanta Paulo de Tarso, que a Bíblia diz que ele viu a morte de Estevão ali. Ele concedeu, aleluia, ele se concedeu com a morte de Estevão ali. Ele presentiu a morte de Estevão. Ele estava ali frente a frente com Estevão. Estevão sendo apedrejado. Aleluia. Ele consentiu na morte de Estevão, Paulo, que ainda não era Paulo. Ainda não era Paulo, o pequeno Paulo. Não. Era aquele exaltado. Sim, aquele exaltado. Saulo. Saulo significa Saulo. Saulo era um nome de um grande rei chamado Saul. Saul, ele não era humilde, ele não era simples, ele era exaltado. Então, Saulo tinha este nome, Saul. O significado de Saul era Saulo. Então, Saulo teve esse nome, porque ele veio da onde? Da tribo de Benjamim. Saulo era da tribo de Benjamim. Mas seu pai saiu de onde ele estava, aonde ele se encontrava, e foram para Tarso. E lá em Tarso, eles receberam ali a medida de ser contingente ali daquele país de Roma. Ele se torna um romano. Ele se torna um romano ali. Por que ele se torna um romano? Porque ele se criou em Roma. Na sua adolescente, ele estava na sua cidade natal. Mas ele saiu da sua cidade natal e foi para Roma. Ele foi para essa cidade chamada Tarso. Lá na cidade de Tarso, ele se torna ali um conhecedor da lei. Estudou com Gamaliel. A Bíblia diz que ele estudou com Gamaliel aos pés de Gamaliel. O que quer dizer aos pés de Gamaliel? É que ele chegou ao ponto de chegar à estatura da sabedoria de Gamaliel. Gamaliel era um homem muito sábio, muito entendido, muito letrado. E ele chegou ao ponto, Saulo chegou ao ponto de ser um mestre, um professor, um conhecedor da lei. E ele tinha amor pela lei, ele tinha zelo pela lei de Deus. Veja que amor Paulo tinha pela lei de Deus, mesmo não conhecendo a Deus, mesmo não conhecendo
o autor da lei. Ele não conhecia, ele não sabia quem era o autor da lei. Foi preciso Deus levantar ele, erguer a cabeça dele, e ele olhar para a luz e se tornar o homem cego, para que a sua escama caísse dos seus olhos. A escama protegia ele de ver a luz do Evangelho. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. Quem é esse Deus desse século? Satanás, o inimigo número 1 do cristão. O inimigo número 1 da igreja de Deus é Satanás. Não é as pessoas, é Satanás. Aonde Deus se encontra, aonde Deus está, as coisas mudam. As coisas se tornam belas. As coisas se tornam maravilhosas. Por quê? Porque há uma mudança, há uma simples mudança que Deus faz no homem. É uma mudança que muitas vezes nós achamos que esta mudança é uma mudança que eu deveria voltar para trás. Não, não volte para trás. Não retrocede jamais. Não vai retroceder, jamais. Não olhe para trás. No momento que tu coloca a mão no arado, tu não pode voltar mais para trás. Não, não volte para trás. Siga em frente. Siga para o alvo, que é Cristo Jesus. E Paulo, quando teve encontro com Jesus, ele não voltou mais para trás. Ele seguiu para o alvo. Ele seguiu ao encontro de Deus. Veja, a Bíblia diz que ele estava ali em Jerusalém. Em Jerusalém, aonde era a terra dos patriarcas. Aonde os patriarcas nasceram, aonde os patriarcas morreram, Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Deus. Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém, a cidade do pão. Jerusalém, a cidade da adoração. Jerusalém, a cidade do cristianismo. Aleluia! Lá nasce o cristianismo também. Não só ortodoxos, não só o judaísmo, mas os cristãos também é nascido lá. Veja, a Bíblia diz que Paulo concedeu na morte de Estevão. Veja, Paulo pediu carta de Jerusalém para ir a Damasco. E ele sai ali em busca dos cristãos para prender, levar, trazer de volta de Damasco para Jerusalém. Quando ele ia na caminhada a Damasco, no caminho de Damasco, uma luz raiou sobre ele. E ele, a Bíblia diz que quando aquela luz raiou sobre ele, ele caiu por terra. Talvez o seu transporte era um camelo ou era um cavalo. Não podemos dizer se realmente era um camelo ou era um cavalo, o transporte daquela época. Mas a Bíblia diz que ele ia no caminho. E não só era ele que ia nesse caminho. Nesse caminho ia também os seus companheiros. Ali ia também os soldados. Ali também ia os seus surdos. Então ele estava ali acompanhando Paulo. Estava ali acompanhando Saulo de Tarso. E ali naquela jornada, naquela caminhada ali, apareceu Jesus para ele. Aparece Jesus para ele. E naquele momento que ele viu aquela luz, ele caiu por terra. E ele abriu a sua boca e perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ali ele reconhece ali que Senhor é o Jeová do Velho
Testamento. Ali reconhece que Jesus é Jeová do Velho Testamento. Por isso ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para ti recitar contra os meus agrilhões. Aleluia, glória a Deus. Paulo de Tarso, aleluia, teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. E dali diante, a sua vida foi totalmente mudada, foi totalmente transformada. Por quê? Porque o evangelho genuíno, o evangelho de Deus, transformou a vida dele. Quando o homem tem um encontro com este evangelho do reino de Deus, a vida dele é automaticamente transformada. Ele não será mais o mesmo, ele não será mais aquela pessoa que ele era como antes, ele não será mais aquela pessoa brigão, ele não será mais aquela pessoa egoísta, ele não será mais aquela pessoa miserável, ele não será mais aquela pessoa que pratica a maldade, não será mais um corrupto, ele não será mais, ele será um cristão verdadeiro. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Paulo de Tarso, o homem escolhido por Deus, o homem que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe. Eu vou além, eu vou mais além. Deus escolheu Paulo desde antes da fundação do mundo. Sim, Deus escolheu Paulo desde antes da fundação do mundo. Talvez você diz assim: Deus não me quer, Deus não gosta de mim, não me ama. Aleluia. Você está enganado, meu irmão. Talvez você ache que você é a ovelha negra da família. Não, meu irmão, não fale isso. Você não é a ovelha negra da família. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Creia somente em Deus. Creia nele. Creia somente no Senhor Jesus e tu prosperarás, tu e tua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, a conversão de Paulo é uma conversão maravilhosa. E ali Paulo ficou cego, sem ver a luz do dia. A Bíblia diz que Paulo ficou 3 dias cego, totalmente cego, sem ver a luz. Ele ficou 3 noites escura, de atormento. Aleluia. E quando ele fica ali cego, ele não começa mais a andar, ele começa a palpar. E ali aquelas pessoas que estavam com ele, aqueles varões que estavam ali com eles, pegaram na mão dele, levaram ele. Glória a Deus. Deus acabou com o plano de Paulo. O plano de Paulo caiu por terra. O plano do diabo vai cair por terra na tua vida, meu irmão. Se Deus está preparando algo para te paralisar, creia somente em Deus. Confia em Deus e faz o bem. E você terá louvor de Deus. Aleluia. Porque os planos do diabo cairão por terra. Mas os planos de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, não pode ser frustrado. Deus diz: agora, neste momento, os meus planos não podem ser frustrados na tua vida, minha irmã, meu irmão, meu ouvinte. Se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai concretizar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Se Ele diz na sua palavra que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, pode ter certeza que Deus estará contigo. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar.
Ele não vai te esquecer. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de José. Quando José estava ali na prisão, na cadeia, ele não foi esquecido por Deus. Passou 2 anos José preso na cadeia, mas ele não foi esquecido por Deus. No tempo de Deus, na hora certa, no tempo de Deus, Deus vai te dar aquilo que ele te prometeu, meu irmão, minha irmã. Aleluia! O tempo de Deus chegará na tua vida. Glória a Deus. O tempo de Deus pode ser hoje na tua vida, meu irmão. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Tu vai cantar. Tu vai cantar. Tu vai cantar louvores a Deus. Chegou o tempo da vitória. Chegou o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Glória a Deus. Paulo de Tarso, um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Onde ele colocava as suas mãos, o lugar prosperava. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tinha o mesmo espírito que estava em José. E aonde José colocava as suas mãos, o lugar prosperava. Por isso, Potifar não queria largar de maneira nenhuma José. Ele sabia quem andava com José. Ele sabia quem fazia José prosperar. Ele sabia que era Deus que fazia José prosperar. Então, meu irmão, minha irmã, se aonde tu estás, o lugar está sendo próspero, Deus está prosperando por tua causa, o lugar, meu irmão, fica na dispensação de Deus. Fica em Deus, fica somente em Deus, e Deus fará tudo por você. Aleluia, glória a Deus. E Paulo estava cego, sem ver a luz do mundo. Paulo tateava. Muitas vezes as pessoas estão tateando, procurando ver a luz deste mundo. Não consegue ver a luz deste mundo, só vê a escuridão. Não consegue ver a direção. Mas eu não estou falando dessa direção que é do mundo, porque essa direção deste mundo não te leva a lugar bom, não te leva a lugar nenhum. Ele só te leva a lugar ruim, a lugar que o mundo conduz. É fazer que você se encha do teu ego. É isso que Deus quer. Que você desvazia do teu ego. É isso que Deus quer. Que você se chega a Ele. Chegai-vos a Deus, e eu chegarei a vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor Deus. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que o vosso pecado seja apagado. Então, quando nós confessamos a Deus nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, nós prosperamos. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia e prosperará. Então, meu irmão, se há algo que ainda tu não confessou, que é algo que está dentro de ti, que está te moendo, e que não te larga e não te abandona, confessa para Deus. Confessa para o Senhor Jesus. Entra no teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, e Ele te ouvirá. Aleluia! Louvado seja Deus! Receber o Espírito Santo é ser cheio de Deus, é confessar nossas culpas uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma nova criatura, um novo homem. Uma nova história será mudada, será o começo da tua vida. Aleluia. Uma nova história vai brilhar na tua vida. Como uma nova história brilhou na vida de Paulo de Tarso. Ele não se tornou mais Paulo de Tarso. Ele se torna Paulo, o pequeno Paulo. Ele se torna humilde. Agora ele se torna a pessoa mais humilde
que Jesus conheceu. Ele se torna um simples homem. Ele diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Então ele disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então tudo que ele fazia ali, não era ele mais que fazia, era Cristo que fazia. Se ele curava os enfermos, era Cristo que curava. Se ele fazia os cegos enxergar, era Cristo que fazia o cego enxergar. Aleluia! Com a posição de suas mãos, os enfermos eram curados. As cartas de enfermidade saíam do corpo das pessoas. Demônios que estavam nos corpos das pessoas saíam. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele conheceu a Deus de perto. Ele conheceu a Deus de face a face. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele falou com Deus. Ele teve ali uma bela conversa com Deus. Tenha uma bela conversa com Deus. Converse com Deus. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E veja, o evangelho foi pregado. O evangelho genuíno saiu de Jerusalém e foi para a Judéia e Samaria, até os confins da terra, através de Paulo. Não era mais Saulo, mas sim Paulo. Paulo pregou o evangelho. A Bíblia diz que no tempo de Paulo, o evangelho foi pregado. Veja, o evangelho foi pregado no tempo de Paulo. Glória a Deus. Foi concluído o evangelho no tempo de Paulo. Agora Deus quer que nós também venha concluir o evangelho. Deus enviou um mensageiro chamado William Amaro Brana. Ele enviou um profeta, ele enviou um mensageiro, o mensageiro do dia, o mensageiro da hora. Ele enviou esse sétimo anjo, o sétimo anjo da igreja de Laodiceia, para concluir esse evangelho. Conclua esse evangelho. Paulo concluiu o evangelho. E nós que estamos fazendo, que não concluímos esse evangelho. Muitas vezes, nós não temos tempo para pregar o evangelho. Muitas vezes, nós não temos tempo para evangelizar. Mas muitas vezes, nós temos tempo de falar mal da vida dos outros. Falar mal da vida do fulano de tal. Falar mal do ministério do fulano de tal. Falar mal de alguém. Nós temos esse tempo. Nós não temos tempo para pregar o evangelho, nós não temos tempo para sair e evangelizar as pessoas, a qual as pessoas estão morrendo ali por falta do alimento da hora. Aleluia! Precisamos alimentar as pessoas com esse alimento da hora. Deus já deu esse alimento para mim e para você. Agora nós temos que alimentar as pessoas onde elas estão famintas. Sim, elas estão famintas. Elas estão comendo o alimento estragado. Elas estão comendo grama estragada. Sim, onde pastores estão alimentando as suas ovelhas com o alimento errado, com o alimento estragado. Aleluia! Mas Deus enviou um mensageiro para trazer um alimento da hora, uma mensagem da hora, uma mensagem do sétimo anjo, uma mensagem da segunda precursora de Cristo na terra novamente. Aleluia! Deus enviou o sétimo anjo. Aleluia! Na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, descobrirá o segredo de Deus. Aleluia! O segredo de Deus será descoberto, será revelado através de um pregador, através de um mensageiro, através de um profeta. Só pode ser um profeta para revelar o Apocalipse. Só pode ser um profeta para revelar as Escrituras.
Só pode ser um profeta para revelar que nós devemos nos alimentar com comida sadia, com a comida feita na hora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Veja que para nós sermos cheios do Espírito Santo, irmão, nós não temos que tapar com lenço branco aonde está a ferida. Não cubra com lenço branco aonde está a ferida. Não, você vai prejudicar mais ainda. Se você coloca um pano branco ali, e quando você puxar, você vai abrir o golpe ali maior. A ferida será maior. Será maior. Então, muitos estão encobrindo o pecado. Muitos estão encobrindo o pecado. Veja, irmão, como é que está as vidas de muitas pessoas que acham que está bem, mas não está. Quem dera que fosse quente ou frio, mas é morno. O que Deus vai fazer? Vai vomitar. Ele vai vomitar da sua boca. Será que muitas vezes nós temos que nos examinar nós mesmos, como nós estamos? A Bíblia diz, examinai uns aos outros. Sim, nós temos que nos examinar. Como nós estamos? Examinar nós mesmos. Para que nós vá e coma. Coma do pão estragado? Da comida estragada? Não. Da refeição, do alimento, da comunhão. Sim, da ceia. A ceia é a comunhão. Nós vamos nos alimentar da ceia. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos comer comida sadia. Comida que traz força, vigor. Sim. Aleluia. Deus enviou. Deus te enviou. Deus nos enviou para dar continuidade a este evangelho que Paulo pregou, que o discípulo pregaram, que o profeta William Amaro Branham pregou. Ele trouxe o mensageiro, ele trouxe a palavra original aos nossos corações, através do mensageiro. Ele trouxe a palavra falada, ele trouxe a palavra do entardecer. Glória a Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, quando eu vim à terra, será que encontrarei fé na terra? Quando Jesus veio, ele mesmo disse que ele viria, e ele veio no profeta, Quando ele veio, ele encontrou pessoas sem fé, sem crer. Eles não criam e que os discípulos pregavam. Eles não criam o que os discípulos receberam. Eles diziam que só era para os discípulos o Espírito Santo. Eles diziam que o milagre só foi para os discípulos. Não, meu irmão, Deus teve que enviar um profeta para mudar a situação, para mudar a sua mente carnal. Deus enviou um profeta para dizer que o Espírito Santo, aleluia, ele curará a tua alma. Ele curará as tuas feridas. Ele curará as tuas chagas. Ele te curará. Tu serás sadio. O Espírito Santo. Quando o homem recebe o Espírito Santo, automaticamente a fé dele é movimentada. A fé dele é alcançada por Deus. A fé dele é como
é como mover montanhas, é como mover situações de problema na vida dele. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele não se preocupa com nada. Ele confia em Deus, ele só confia no Senhor. Ele passa a confiar em Deus. Ele passa a ter confiança somente em Deus, porque ele tem o mais perfeito e efeito de Deus. Por isso a Bíblia diz que Atos, o significado de Atos é efeito de Deus. Eles tiveram o efeito de Deus. O efeito de Deus, o Espírito Santo, trabalhou na vida deles. E trabalhou na vida dos discípulos, a qual as pessoas disseram a eles, mas eles são diferentes de nós. Mas eles não estudaram. Mas eles são letrados. Mas eles não estudaram em colégio algum. Em que colégio eles estudaram? Mas eles falam como doutores. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, vai falar como doutores, como doutor, como letrado, como sábio, como as estrelas que brilham, como a estrela que brilha nos ares, como a estrela que brilha como astro. Quando ele recebe o Espírito Santo, automaticamente a vida dele é transformada, é mudada, é movida. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na vida dele, porque ele é nova criatura. Aleluia. Essas palavras, meu irmão, que eu prego hoje, irmão, receba como um incentivo de Deus na tua vida, meu irmão. Seja uma pessoa que incentiva outras também a buscar mais a Deus, a ser cheio de Deus, ser mais cheio de Deus, ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Dê testemunho de você mesmo para as pessoas. Testemunho que Deus fez na tua vida. Testemunha que Deus já curou através de você. Testemunha que Deus já te deu visões. Testemunha que você já parou como Josué parou o sol. Para, sol. E o sol parou. Testemunha que você já disse, Deus, cessa. E as coisas vão cessar. Testemunha disso. Testemunha de coisas que Deus, que a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez na terra. Sim, meu irmão. Nós faremos coisas maiores que Jesus fez aqui na terra. E veja, o que Jesus fez na terra, a Bíblia diz que não tem livro nenhum que cabe o que Jesus fez na terra. Quantos milagres Deus, Jesus Cristo fez na terra. Aleluia. Se a Bíblia fosse falar quantos milagres que Jesus fez na terra, não caberia nada, não caberia tudo que Jesus fez na terra. Não há livro na terra, não há livro no mundo que cabe que Jesus fez na terra. Aleluia. A Bíblia só dá um resumo do que Jesus fez na terra. Mas e você, meu irmão? Você dará algum resumo do que você fez na terra? O que você está fazendo? O que você está assim, neste momento, nesta hora? Será que você está me ouvindo hoje? Será que você está dizendo assim, eu não tenho tempo para ouvir esse pregador? Eu não tenho tempo para me ouvir o que este pregador está falando. Ele só fala mal de mim. Nunca fala bom de mim. Só fala mal de mim. Nenhum profeta vai falar bom de uma pessoa. Ele sempre vai falar aquilo que Deus pôs no seu coração a dizer.
Ele nunca vai falar de si mesmo, a não ser Deus falar através dele. Como Jesus disse, não sou eu que faço, mas o meu Pai que está em mim, ele que faz essas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, seja cheio do Espírito Santo e prega este evangelho. Paulo sofreu pelo amor do evangelho. Paulo foi insultado. Paulo foi levado a prisões. Paulo, ele levou 40 chicotadas, menos uma, por amor do evangelho. E quando ele estava ali na sua morte, ele disse: acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda. Não somente a coroa é para mim, mas também para aqueles que amam a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, uma coroa está te aguardando. Uma coroa da justiça te aguarda, meu irmão, minha irmã. Uma coroa da justiça está te aguardando se tu ama a vinda de Cristo novamente na terra. Agora, se tu não ama a vinda de Cristo, veja, meu irmão, você rejeitou algo precioso que Deus mandou, enviou. Você tem que aceitar, meu irmão. Irmão, não é só para mim, não. Não é só para mim. Porque quando esse profeta veio, ele não veio para os judeus. Sim, o profeta Elias. Vamos ver aqui em em Malaquias. Diz aqui assim: mas tu, filho do homem, Ezequiel 1, 8 e 10, perdão. Mas tu, filho do homem, ouve que eu te digo, não seja rebelde como a causa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então, meu irmão, nós temos que comer, mastigar, porque é aquilo que Deus está nos dando. E quando Ele nos dá, e quando nós mastiga, quando nós estamos mastigando, miuçando nossa boca, automaticamente vai sair dos nossos lábios aquilo que Deus pôs no nosso coração. Porque Ele nos deu. Veja, Amós 13:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Veja como é a escritura, meu irmão. Deus não fará nada, sem avisar os seus profetas e seus servos. Não fará nada. Então ele avisou quem? Um profeta. Um profeta para te dizer: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Deus está retirando de lá. De lá da onde, irmão? Lá do sistema babilônico. Lá do sistema denominacional. Deus está tirando de lá. Está tirando de lá. Por quê? Porque você é um escolhido de Deus. E Deus vai te arrancar de lá. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta do seu coração, se você abrir para ele, ele entrará e fará morada. Ele vai cear com você. E ele vai fazer morada com você. Por quê? Porque você é escolhido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Veja o que a Bíblia diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Veja, Deus já te abençoou em lugares celestiais, com toda a bênção, com toda a bênção. Não, irmão, tu está me dizendo que foi toda a bênção? Sim, toda a bênção espirituais. Deus já te abençoou. Ele não te abençoou com metade da sua bênção, mas com toda a bênção, Deus te abençoou. Isso foi ontem? Isso foi hoje? Não, desde antes da fundação do mundo. Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Mas em que lugar celestiais? Em quem? Em Cristo Jesus. Você foi abençoado, você foi privilegiado a ser abençoado em Cristo Jesus, a sentar em lugares espirituais. Aleluia. Espirituais porque você aceitou a Cristo, porque você foi batizado em Cristo Jesus, porque você desceu às águas e você recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome chamado Jesus Cristo. Você recebeu este nome, é qual Pedro disse quando ele fez ali aquele sermão dele, quando ele estava pregando ali para aquelas 17 nações. Ali ele recebeu ali uma mensagem de Deus, e naquele momento ele passou para aqueles que estavam ali no cenáculo. Ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Ele disse para aqueles homens estavam com o coração compungido, né? O que quer dizer coração compungido? Ele estava com o coração entristecido. Quando nós reconhecemos nosso pecado, nós entristecemos nosso coração. E quando nós entristecemos nosso coração, a Bíblia diz, irmão, que ele de modo algum ele lançará fora. A Bíblia diz isso, que de modo nenhum ele lançará fora. E a Bíblia diz mais ainda e vai mais além. Ele diz que um coração contrito, ele não despreza. Ele não despreza. E naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquele sermão de Pedro cheio do Espírito Santo, estava pregando sobre a ressurreição, estava pregando ali sobre a crucificação de Cristo, estava pregando ali aqueles que tinham crucificado a Cristo ali. Alguns deles se encheram de ódio, mas alguns deles se encheram de alegria, porque Pedro estava pregando com entusiasmo, estava pregando ali com sabedoria, Pedro estava pregando ali com ousadia a palavra de Deus. Pedro pregava com autoridade. E Pedro pregava ali com amor e com alegria. E eles receberam ali a palavra da verdade. Eles receberam ali a palavra salvifica, a palavra salvadora. Ali receberam o evangelho da predestinação. Ali receberam o evangelho do filho de adoração. Eles receberam ali o evangelho que Abba Pai. Eles receberam o evangelho, aleluia, da redenção. Louvado seja Deus. A predestinação. E nós predestino para o filho de adoção por seu filho, Cristo Jesus, para si mesmo, segundo ao beneplácito de sua vontade. Então, nós fomos recebidos por Deus, pela vontade do Pai, do Criador. Jesus, aleluia, ele diz que aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Ele disse que aquele que o Pai me dá, nem ninguém
os arrebatará. Ninguém, quando ele diz ninguém vai o arrebatar dele, ele está referindo ao inimigo de vossas almas, o inimigo de nossas almas. Quando Jesus nos arrebata, aleluia, ninguém pode tirar das mãos dele. Louvado seja Deus. Você está seguro na mão de Deus. Você está seguro na mão do teu Criador. Você está seguro na mão do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, e a elas me segue. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja a Deus. Então, meus irmãos, foi essas palavras que Deus pôs no meu coração a trazer a vocês esta tarde. Veja, que esta palavra, ela seja de bom aproveito ao teu coração. Essas palavras foi para te animar mais, para te alegrar mais, para se aproximar mais de Deus. Nós estamos vivendo no mundo caos, ou no mundo que nós estamos vendo as situações cada vez pior. É um mundo de caos. Nós estamos vivendo. E para nós sairmos dessa encrenca, deste mundo, nós temos que nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus saiba e creia que Ele existe e seja galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, seu lar, sua família. Aleluia. Amém. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.